A creepypasta Tommy Taffy é uma das histórias mais perturbadoras e controversas da internet, conhecida por seu conteúdo chocante e temas sombrios. Criada pelo escritor C.K. Walker, a história foi originalmente publicada no subreddit No Sleep e rapidamente ganhou popularidade devido à sua narrativa envolvente e ao horror psicológico que provoca. Abaixo, conto a história completa e detalhada de Tommy Taffy. A origem da história. Tommy Taffy foi escrita por C.K. Walker, uma autora conhecida por suas histórias de terror que exploram temas como trauma familiar, abuso e o sobrenatural. A história foi publicada em 2016 e desde então se tornou uma das creepypastas mais discutidas e aclamadas da comunidade no Sleep. A história. A narrativa é contada em primeira pessoa por um homem que relembra os eventos traumáticos que sua família viveu quando ele era criança. A história começa com uma introdução aparentemente normal, mas rapidamente mergulha em um território sombrio e perturbador. A chegada de Tommy Taffy. Tudo começa quando o narrador, ainda criança, e sua família levam uma vida comum e feliz. No entanto, um dia, um homem estranho aparece em sua casa sem aviso prévio. Ele se apresenta como a Tommy Taffy e diz que vai morar com eles por um tempo. Tommy Taffy é descrito como uma figura grotesca e perturbadora, que ele usa uma máscara de borracha brilhante que parece fundida ao seu rosto, tem um corpo desproporcionalmente longo e magro, e sua voz é aguda e infantil, como a de uma criança. Apesar de sua aparência e comportamento bizarros, os pais do narrador aceitam Tommy Taffy em casa sem questionar. O narrador e seus irmãos ficam confusos e assustados, mas os pais insistem que Tommy é um amigo da família e que eles devem tratá-lo com respeito. O reinado de terror. Tommy Taffy rapidamente se instala na casa e começa a impor regras absurdas e humilhantes. Ele exige que a família o trate como uma figura de autoridade, chamando-o de a Papai Taffy e seguindo suas ordens sem questionar. Qualquer desobediência é punida com atos de violência psicológica e física. Tommy Taffy também se envolve em comportamentos extremamente perturbadores, como invadir o espaço pessoal dos membros da família, fazer comentários sexualmente sugestivos e forçar situações embaraçosas e humilhantes. Ele parece se alimentar do desconforto e do medo que causa, sempre mantendo um tom de voz alegre e infantil, o que torna sua presença ainda mais aterrorizante. O segredo dos pais. Conforme a história avança, o narrador descobre que seus pais têm um passado obscuro relacionado a Tommy Taffy. Eles revelam que, quando eram mais jovens, Tommy apareceu em suas vidas da mesma maneira e causou estragos semelhantes. No entanto, ele desapareceu tão misteriosamente quanto chegou, deixando para trás um rastro de trauma. Os pais explicam que Tommy Taffy não é humano e que ele parece ter um poder sobrenatural que o torna imune a qualquer tentativa de expulsá-lo ou machucá-lo. Eles tentaram chamar a polícia, mas Tommy sempre conseguia manipular as situações para se safar, e qualquer tentativa de violência contra ele resultava em consequências terríveis para a família. A fuga. A situação na casa se torna insuportável, e o narrador e seus irmãos começam a planejar uma forma de escapar de Tommy Taffy. No entanto, Tommy parece sempre estar um passo à frente, antecipando seus movimentos e punindo-os severamente por qualquer tentativa de rebelião. Em um momento crucial, o narrador e seus irmãos conseguem prender Tommy Taffy em um porão e incendiam a casa, na esperança de se livrar dele para sempre. A família foge e começa uma nova vida, mas o trauma de ter vivido com Tommy Taffy os persegue para sempre. O retorno. Anos depois, já adulto, o narrador recebe uma ligação de seus pais. Eles estão em pânico, porque Tommy Taffy voltou. A história termina com o narrador percebendo que Tommy Taffy nunca vai embora de verdade e que ele sempre encontrará uma maneira de voltar para atormentar sua família. Temas e interpretações. A história de Tommy Taffy explora vários temas perturbadores, incluindo trauma familiar. A história retrata como o trauma pode ser passado de geração em geração e como ele pode moldar a dinâmica familiar. Abuso de poder. Tommy Taffy representa uma figura de autoridade abusiva que manipula e controla as vidas daqueles ao seu redor. O sobrenatural e a natureza inexplicável de Tommy Taffy e sua aparente imortalidade adicionam uma camada de horror sobrenatural à história. O impacto da história. Tommy Taffy se tornou uma das creepypastas mais famosas e controversas da internet.
Sua narrativa chocante e perturbadora gerou discussões intensas sobre os limites do horror e a eficácia de temas sensíveis em histórias de terror. Muitos elogiaram a autora por sua habilidade em criar uma atmosfera de medo e desconforto, enquanto outros criticaram a história por seu conteúdo explícito. A história também inspirou análises, fan-arts e até adaptações em áudio, consolidando seu lugar como um clássico moderno do gênero. Conclusão: Tommy Taffy é uma história que fica com o leitor muito depois de terminada. Sua mistura de horror psicológico, elementos sobrenaturais e temas sombrios a torna uma das creepypastas mais memoráveis e impactantes já escritas. Seja pela sua narrativa envolvente ou pelos temas perturbadores que explora, Tommy Taffy continua a assustar e fascinar os fãs de terror.